Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um podcast, A Voz do Ministro. E eu creio que através deste vídeo, desta conversão, desse testemunho, você vai ser alcançado aí pelo poder de Deus. E hoje estamos aqui com a jovem Lani, Paz do Senhor, que vai estar contando sua conversão, seu testemunho, experiências com Deus também. E eu creio que será uma bênção. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, com sua família, seus amigos, até com desconhecidos. Compartilhe com todo mundo, para que mais pessoas venham ser alcançadas. Deixa o like e no final desse vídeo, comente aqui uma frase que a Lani vai estar falando depois, quando ela for falar, e você vai comentar aqui nos comentários. Fechou? Então, vamos começar. Comece saudando o povo aí. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero que estejam bem. Bom, eu sou a Lani, eu tenho 19 anos, congrego na Deus é Amor, sou convertida há 8 meses, vou estar fazendo agora 8 meses de aceitação. Hoje já, dia 19, 8 meses que eu aceitei Jesus. E para a glória e honra dele, estou muito feliz com o que eu vivo hoje, com quem eu sou hoje. E confesso para vocês que isso tudo que eu vivo hoje, um dia lá atrás eu pedi para estar vivendo. Maravilha! Como os irmãos puderam ver aí, nossa irmã Lani, jovem Lani, que faz 7 meses que... 8 meses que batizou já? Foi isso? 8 meses que aceitou e quantos meses que se batizou? 7 meses que se batizou. Então vamos lá, comece contando aí a sua conversão. Se quiser contar um pouco da infância, até a adolescência também. Mas o foco é contar a sua experiência, seu encontro com Jesus. Bom, eu acho que para eu contar o meu encontro com Jesus, eu tenho que contar um pouco do que aconteceu antes que me fez ir até ele. Bom, lá no ensino fundamental, 10, 11, 12 anos, por aí, eu sofria muito bullying. Hoje não, porque com o tempo a nossa aparência vai mudando e a gente vai ficando mais bonito. Mas quando eu estudava a 5ª, 6ª e a 7ª série, o meu rosto ele era muito fino. Eu era muito meio amarela, branca, não sei. E com isso começou a surgir diversos bullying para mim, que por muitas vezes aqueles que faziam se viam como brincadeira, mas eu acabava levando para o coração, acabava absorvendo tudo aquilo porque doía, machucava. E por muitas vezes eu cheguei até a ser chamada de cara da morte por ter a minha face fina retida. E nisso eu fui crescendo, o tempo, os anos foram se passando, fui para o ensino médio, com isso na cabeça, no coração, como uma forma de lembrança ruim ou até trauma, não sei. Costumava falar que era traumas da infância. Isso acabava me afetando muito, acabava afetando minha autoestima, me afetava demais, não conseguia me abrir com ninguém, na verdade eu não tinha nem como me abrir com alguém. A minha relação com os meus pais nunca foram aberta, nunca conversei com eles sobre muita coisa, sobre nada, era sempre só o básico, era sempre só o alimento na mesa, as tarefas diárias a fazer e só. E quando tinha algo a comunicar. A gente nunca teve uma relação de pais e filhos, de afeto e sentar e conversar, perguntar se está tudo bem. E isso eu fui crescendo. Quando no último ano do fundamental, do 9º para o 1º do médio, diversas companhias não muito agradáveis com que eu comecei a andar foi me iludindo a conhecer coisas que eu não conhecia. Quando eu tinha de 12 a 13 anos, eu tive
o meu primeiro contato com a pornografia. Nas companhias que eu andava, as companhias tinham essa prática e eu acabava vendo, eu acabava bisoiando, não tinha nenhum contato. Foi o meu primeiro contato dos 12 aos 13 anos, por aí. E nisso, com tudo aquilo que já tinha sido juntado, com toda a falta de acolhimento, de afeto, isso foi ficando na mente, foi fixando na minha mente. E quando eu estava no ensino médio do primeiro ano, isso já estava avançado, já era para mim um alívio de tristeza. Sempre que a tristeza batia, eu corria para lá. Sempre que vinha a solidão, eu corria para lá. E, para falar a verdade, nunca tive nenhum desejo por bebida alcoólica, nem festas, nem nada. Sempre foi me oferecido, mas eu nunca tive desejo. Também eu nunca tive muita oportunidade. Morava na zona rural, sítio. Então era bem difícil ter essas coisas lá. Mas no meu coração eu nunca senti vontade. Eu cresci na igreja católica. Eu era católica. Antes de me converter para Deus é Amor, eu era católica fiel, que não largava por nada. Ia a fundo, estudei o catolicismo, estudei sobre a vida dos santos, estudei sobre várias coisas do catolicismo, da vida religiosa. Orava conforme o catolicismo ensina, buscava conforme o catolicismo ensina. E, para falar a verdade, eu até sentia Jesus, mas eu sentia ele fora, eu não sentia ele dentro de mim. Era como se eu tivesse contato com ele, mas ele não entrasse. E hoje eu sei que ele não entrava por conta do que tinha dentro de mim. E conforme o tempo foi passando, e eu fui conhecendo mais e mais, através do catolicismo, fui conhecendo mais e mais Jesus, fui estudando a palavra, fui conhecendo mais e mais a ele, eu fui tendo desejo de me livrar disso, porque eu não queria, eu me sentia prisioneira. E toda vez que eu tentava, parecia que vinha mais e mais forte. Toda vez que eu buscava ele, buscava a sua ajuda, recebia uma rasteira e vinha mais e mais forte. E sempre que eu decidia, havia a prática de um dia, no dia seguinte eu não conseguia pedir perdão para ele. Eu ficava em silêncio, criava muro entre eu e Jesus. Eu não conseguia conversar com ele porque parecia que tudo aquilo que eu tinha feito, que eu tinha praticado, visto, olhado, que desagradava a ele, criava uma barreira entre eu e ele. Eu não conseguia nem pedir perdão. Eu me sentia indigna do perdão dele. E foi ficando cada vez mais difícil porque sempre que isso ficava, esse remorso de ter feito algo errado, estava me impedindo de chegar mais e mais perto dele e ia me afastando dele. E conforme eu fui estudando, fui pesquisando, fui buscando formas de sair, porque eu não queria, eu me sentia incomodada. Mesmo por ser algo que desagradava ele, me afastava dele. E sempre que eu tentava pedir perdão, não conseguia. E quando eu conseguia, no outro dia eu já estava lá de novo, como se o perdão não tivesse sido válido. E eu já estava com medo de pedir perdão de novo, porque eu sabia, eu me perguntava como que ele vai me perdoar se ontem eu disse que eu não ia fazer mais e hoje eu estou aqui fazendo. Então, por que eu vou pedir perdão se amanhã talvez eu faça de novo? Eu vivia com esse pensamento e esse sentimento de dia e de noite, atormentando, perturbando. E para piorar, tinha toda a confusão dentro do lar onde eu vivia, tinha todas as discussões diárias, brigas. Ninguém entendia ninguém, não tinha uma união, um entendimento. Isso ia acumulando e eu passava noites que eu não dormia, passava noites em claro. Eu cheguei a ver espíritos demoníacos no meu quarto, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir sem que a coberta estivesse toda me coberta dos pés à cabeça. E mesmo assim era apertando a mente. E conforme o passar do tempo, foi passando e eu fui tentando me livrar disso, fui pesquisar, fui fazer curso, fui assistir lives, fui atrás de
pessoas capacitadas que venceram isso e eu me perguntava como venceram. Eu estudava, anotava tudo, tentava vivenciar, fui desapegando de tudo aquilo que me deixava frágil, sensível a praticar esse tipo de coisa, esse tipo de pecado. E para contar um pouco da minha conversão, quando eu estava no 3º ano do médio, recebi o convite para um retiro católico. Eu nunca tinha ido, foi o meu primeiro retiro católico, foi a primeira vez que eu me aproximei de verdade do catolicismo. E nesse retiro, em um momento de oração, eu senti de verdade a presença de Deus. Como eu nunca tinha sentido na minha vida, eu senti Ele chegar no meu coração, eu senti Ele mudar tudo. Nesse momento que eu senti a presença dele, após sentir a presença, fomos dormir todo mundo, foi como se fosse uma vigília, na verdade. Aqui chama vigília, mas lá foi um momento de oração da madrugada. No momento de dormir, eu não dormia. Eu nem lembrava que existia essa música, eu não sabia como era, eu não sabia a letra, eu nem me recordava dela. Mas eu comecei a cantar a música de Como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. E pedia para Deus transformar a minha vida, pedia tudo. No dia seguinte, que foi o domingo de manhã, que viemos para casa, acabou o retiro, foi do sábado para o domingo, no ônibus, quando eu estava vindo, tudo que vinha na minha mente era chegar em casa, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso. Eu não estava entendendo nada, nem sabia por que eu vou mudar, não estava entendendo nada, porque eu nunca pensei em mudar, nem nada. Chegar em casa, eu vou arrumar meu guarda-roupa, vou tirar short, vou tirar tudo, vou fazer uma limpa no meu celular, vou tirar contatos, vou tirar tudo aquilo que parecia desagradável a ele, que eu nem conhecia o que era, na verdade, nem sabia. E outro fato é que nesse retiro eu ganhei a minha primeira Bíblia, e era uma Bíblia católica. E foi nessa Bíblia que eu comecei a estudar o Evangelho. Nessa Bíblia que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a conhecer quem era Jesus de fato, conhecer a história. Porque, como todos sabem, no catolicismo eles nunca explicam. Você chega na igreja, escuta a missa e vai embora. Ninguém nunca fala quem era Jesus. Eles só falam que era um Jesus que ressuscitou, mas que Jesus é esse? O que ele fazia, o que ele falava, como ele surgiu. Então foi com essa minha primeira Bíblia que eu ganhei que eu comecei a estudar. E quando eu cheguei em casa desse retiro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todas as minhas roupas curtas, guarda-roupa, que só tinha short, só usava short curto. Tirei tudo, falei, mãe, eu não quero, pode dar, pode levar, pode jogar fora. E ela perguntava por quê, eu falei, não quero mais. Cheguei no meu celular, comecei a fazer uma limpa, limpei tudo, como se eu tivesse formatado do zero, começava uma vida nova. E naquele momento eu senti que eu estava realmente começando uma nova vida. Mas aí que eu me enganava, porque conforme eu estudando a palavra, ia conhecendo mais e mais, que eu ia me autocondenando. Porque quanto mais você conhece, a Bíblia fala que feliz aquele que não conhece, né? Porque aquele que conhece é cobrado. Então, conforme eu ia estudando, eu ia conhecendo a verdade do Evangelho, eu ia sabendo que tudo aquilo que eu fazia, praticava e falava não era de acordo com o que a Bíblia falava. E aí que vinha a luta para sair, para desapegar, para jogar fora. E começou essa luta constante. Tentei de várias formas sair, mas não conseguia. Toda vez que vinha um momento, como eu falei antes, um momento triste, de angústia, ou uma palavra que me magoou, mesmo que eu fosse orar, eu dobrasse o joelho e orasse a Deus, no dia seguinte eu já tinha esquecido a oração e já ia de novo para lá. E foi muito difícil porque eu não tive nenhum apoio, não tinha com quem conversar, com quem falar disso. Eu tinha até vontade de falar para alguém, olha, me ajuda nisso, eu não tô conseguindo. Mas se você se via, você não olhava, não via ninguém. Eu realmente não tinha amigos lá onde eu morava que pudesse me ajudar. E eu fui tentando sair, fui me afastando de Deus. Eu ficava 2 meses sem pegar na Bíblia, porque era como que aquilo me repudiasse, me restringisse, eu não conseguisse mais chegar na palavra, porque o pecado e a palavra não combinam. Então, se eu estou no pecado, como que eu vou lá? E nisso eu ficava muito distante, passei semanas sem falar com Deus, sem orar. Mas quando voltava pedindo perdão, chorando, dizendo que ia mudar. E depois não mudava e era sempre sair de volta, ir de volta. E eu falava, Deus, eu não quero isso pra mim, me ajuda a mudar, me dá uma saída.
E eu falava para ele, eu percebia que naquele lugar eu não conseguiria mudar, porque eu não tinha uma base, um apoio. Nisso foi quando eu comecei a pedir para eu sair de casa. Falei, Deus, me leva embora, me leva para um lugar onde eu possa... Para você ter noção, eu não podia nem ir na casa de Deus, ainda que católica. Porque era longe de casa e os meus pais não deixavam eu ir só, não deixavam eu ir com nenhum parente, então eu só ia quando eles fossem. E nisso eu passava meses sem ir na casa e eu tinha vontade de ir na casa de Deus. Tinha vontade. Pra mim, a casa de Deus era a igreja católica, era o que eu conhecia ali. Então, pra mim, era ali a casa. Era o que eu conhecia. E eu via muitas pessoas postando que os pais apoiavam, pais católicos apoiavam os filhos estavam nem aí. Eu falei, Deus, eu aqui querendo, meus pais não estão nem aí, eu querendo, fulano que tem o apoio dos pais e tá nem aí pro seu evangelho, que injustiça. Eu começava a questionar, começava a falar, começava a brigar. Eu falava, Deus, eu me sinto como numa casa de vidro, eu batendo na janela, querendo te ver, vendo todo mundo perto ao seu redor, podendo te abraçar e não ir, não correr, como se o Senhor tivesse visível, eu aqui te vendo, querendo ir, e essa casa me prendendo, eu não conseguindo sair, não tem uma janela para eu pular, não tem uma porta para eu sair. Eu falava, me tira daqui, porque eu quero correr para os teus braços, eu quero ser abraçada pelo Senhor, eu quero ser cuidada, não quero ficar nessa casa presa, nesse lugar que me impede de ter um abraço seu, de ter o seu consolo, a sua salvação. E conforme eu fui pedindo, todos os dias eu ia percebendo a mudança. O maior tempo que eu consegui ficar foi 1 mês. Eu orava, eu comecei a pesquisar sobre jejum, estudar sobre jejum, comecei a jejuar, comecei a ler, comecei a assistir lives no Instagram de profissionais que venceram, que hoje estão firmes, comecei a ver testemunhos. E o máximo que eu consegui ficar foi 1 mês e 2 semanas, por aí. E conforme isso foi acontecendo, eu fui retomando o contato com a Dani, que morava lá na Bahia também, veio para São Paulo. Fui conversando com ela, houve uma noite que eu não aguentava mais, e conforme a gente conversava, eu desabafava, contava. Eu não contava isso, eu contava só que eu não aguentava mais aquela casa, não aguentava mais ficar longe, querer estar na presença de Deus e não estar conseguindo, não por minha força, mas por algo que não acontecia. Eu não sabia como agir, como fazer, eu não entendia porque todo mundo podia ir a hora que quisesse, e eu não tinha nenhuma casa de oração para ir. Ainda que o nosso quarto seja um lugar de oração, a gente necessita da casa de Deus, a gente não vive sem a casa de Deus, não adianta. Com as nossas próprias forças a gente não consegue nada, não consegue vencer nenhum pecado, nenhuma prática que desagrada a Ele. Conforme eu fui conversando com ela, fui entendendo, ela foi me incentivando, ia dando palavras de conforto, ia dando palavras do Evangelho. E pra mim, eu lendo ali não adiantava de nada, porque nada mudava. Eu ler o que ela estava escrevendo não ia mudar o que estava acontecendo. E conforme ela falava, ela ia me incentivando e tal, eu acordava e dormia do mesmo jeito. Até que houve um dia, eu estudando às 6 horas da tarde por aí, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu era corajosa. No momento de início eu não entendi, falei, depois eu respondo. Eu estava estudando, não foi no tempo que eu queria fazer o Enem. Eu tinha um sonho de fazer, me formar justamente para eu sair daquele lugar que eu sabia que eu só ia sair dali ou casada ou formada de alguma forma. Então, como eu não queria sair de lá casada, porque eu sabia que casamento ali não tinha futuro, não era exatamente como eu sonhava, como eu queria, eu decidi estudar. Comecei a fazer o Enem e nesse momento que eu estava estudando, ela manda mensagem, fala, depois eu respondo, porque estou ocupada agora. Daí nisso ela liga, eu falei, deve ser importante, ela tá ligando, eu atendi, ela falou, responde a mensagem que eu mandei. Daí eu vi e tá a pergunta, se eu era corajosa. Daí eu falei que sim, mas depende. Às vezes sim, tem hora que não. Daí ela perguntou, com todas as palavras, se eu tinha coragem de morar com ela. De início a minha alma deu um pulo de alegria. Eu falei, opa, olha aqui a porta, uma oportunidade. Mas eu cheguei pra ela e falei, olha, ainda que eu seja de Imael, eu moro com meus pais, preciso falar pra eles.
eu tenho um temor, eu tenho um respeito, eu preciso da opinião deles, mas você sabe que a minha resposta é sim. E nisso, no mesmo dia, na mesma hora, eu falei com a minha mãe aprovou e tudo. O meu pai, eu não consegui falar, eu não tinha uma afinidade muito boa com meu pai, então ele ouvia eu falar com a minha mãe e pra mim já tava bom. E nisso, o tempo foi passando, ela me falou isso em novembro e a gente estava decidindo pra eu vir em janeiro, na verdade, no final de janeiro, dia 29 ou 30 por aí. Mas eu acabei vindo dia 2 de fevereiro, eu já estava aqui. E hoje eu entendo que tudo isso teve um propósito, porque eu conversando com ela no decorrer desses 2 meses, dezembro e janeiro, falava pra ela, olha só, eu tô indo, mas não vem me chamar pra ir pra tua igreja, porque eu sou católica, você vai me mostrar o caminho da igreja católica, eu vou lá, e não tô nem aí, nem me chama pra ir na sua igreja, que eu não vou, me mostra o caminho da católica que eu vou. Ela falou, tudo bem, tem uma católica a 5 minutos de casa, eu te ensino o caminho, você vai. Eu confiante, cheguei aqui com um terço no braço, crucifixo no pescoço, brinco de Nossa Senhora na orelha, camisa, blusa de Nossa Senhora. Falei, não tô nem aí, não quero nem parte com a igreja dela. Eu sei da minha, eu sei que é minha, eu conheço, eu vou e etc. Comecei a primeira semana, fui no domingo. De início eu cheguei lá, era como se eu estivesse na casa agora, sabe? Eu falei, cheguei. Mas a presença eu não sentia. Eu falava, eu tô na casa, mas a presença não tem. Tá vazio. Daí teve um grupo de jovens de oração, sábado à noite, me convidaram. Aí no sábado seguinte eu fui. Eu falei, no grupo de jovens da minha cidade, eu até que consegui me enturmar, vamos ver nesse, se dá alguma coisa. Cheguei lá, o grupo já louvava, já tinha quem tocava, quem pregava, quem louvava, os outros nenhuma oportunidade. E eu sempre tive aquele desejo no meu coração de pregar, de cantar, participar. Sempre que eu lia a Bíblia lá em casa, eu lia um versículo e eu me via pegando para muita gente, eu me via já ministrando aquela palavra e eu falava, era isso que eu queria. E quando eu cheguei aqui, na igreja católica daqui, eu comecei a perceber que eu não ia ter oportunidade para isso. Porque quando você chega, já tem gente fazendo isso. Não vai precisar de você. Eu falei, não, Deus, eu não aceito isso. No domingo seguinte, ela falou pra mim, eu vou no EBD, você quer ir? Eu falei, o que é isso? Ela respondeu pra mim que era como se fosse uma catequese. Catequese é um estudo também, só que diferenciado. Daí ela chamou eu pro EBD, Escola Bíblica Dominical, da igreja dela. Falei, né, vamos lá ver o que dá. Só não quero ninguém vindo me julgar aqui. Fui pra lá de terço, de brinco, de crucifixo. Cheguei lá, todo mundo me recebeu, ninguém me olhou com cara feia. Eu falei, oxi, povo louco? Era pra estar tudo me apedrejando aqui. E eu gostei, de início eu gostei, eu vi que eram realmente diferentes daquilo que eu imaginava na minha cabeça. E nisso eu comecei a ir nas 2 igrejas. Tinha um final de semana que eu ia na católica, na missa. Era como se eu me sentia como se eu tivesse o compromisso de ir na católica. Mas ao mesmo tempo eu queria estar na igreja dela. E eu fui indo nas duas. E na 3ª semana que eu estava aqui, eu já não mais consegui ir na católica. Se ela me dissesse, onde você quer ir hoje? Eu falei, eu quero ir na sua. E eu vou falar pra você que todas as vezes que eu cheguei na igreja do Zé Amor, que na hora do apelo, pra mim ali não era nada, ó. Pregação não era nada ali. Pra mim não tava falando nada com nada. Chegava na hora do apelo, eu sentia a igreja olhar pra mim, porque sempre você vai ver um não convertido lá, a igreja vai torcer pra você aceitar. Mas pra mim não tava falando nada, pra mim só tava dizendo as palavras. Você quer aceitar Jesus? E pronto, não tocava em nada. Conforme o tempo foi passando, houve um dia de evento que a gente foi lavar a igreja lá em cima. Eu comecei a lavar a igreja com os jovens, comecei a ajudar eles. E eu comecei a ver todo mundo me acolhendo, me recebendo. Eu falei, nossa, povo legal, né? Todo mundo amigo. É Deus, é sempre que eu pedi, né? Amigos que eu nunca tive. É aqui que eu quero ficar.
Mas eu sempre fiz tudo, jovem, pedindo para Deus que era sim ou não. Se ele dissesse sim, eu ia. Se ele dissesse não, eu não ia. Eu comecei a falar para Deus: Deus, se isso aqui for para eu ficar aqui, for o lugar de eu ficar aqui, o Senhor vai me dizer. Eu não quero que ninguém venha me dizer, e eu não quero que eu haja pelo meu coração, pela emoção da carência de companhias amigáveis, de nada. Eu quero que o Senhor me diga se é ou não para eu ficar aqui. E uma semana antes de um evento em Jundiaí, o meu desejo era de não ir mais na igreja dela. Eu falava: eu não vou nada. Aquilo ali é só amizade colegial, logo todo mundo esquece. Eu sei que lá eu vou quebrar a cara, eu vou sentir falta da igreja católica. Eu nem sabia o que era sentir falta, porque não tem do que sentir falta quando você é preenchido de verdade. Então eu comecei a passar uma prova muito grande uma semana antes desse evento, que foi o evento onde eu aceitei Jesus. E quando chegou no dia do evento, eu falei pra ela que eu não ia mais. E ela perguntou o porquê, eu não conseguia explicar o porquê. Mas no dia desse evento, a força do Espírito Santo foi maior. E a gente conseguiu ir no evento. Fomos no evento. Quando chegou no evento, foi um evento normal pra mim, tava tudo normal. Todo mundo adorando, louvando, vinha os grupos, vinha mais grupo. E chegou a hora da pregação da palavra. Começou a palavra começou a entrar no meu coração. Eu já conhecia, já tinha ouvido aquela palavra na igreja católica, porém não da forma que eu estava ouvindo. E como a palavra começou a adentrar, daqui a pouco eu estava chorando, daqui a pouco eu não estava entendendo mais nada que eu estava ouvindo. Parecia que todo mundo daquela igreja tinha sumido, que só estava eu ali e o pregador falando para mim. E houve o momento do apelo, que o pregador começou a fazer o apelo para a igreja. E nesse apelo ele começou a perguntar quem queria aceitar Jesus, quem queria reconciliar. E eu chorando, sem entender nada, não estava nem ouvindo o que ele estava falando direito. E ele repetiu mais uma vez: quem queria aceitar, quem queria reconciliar. E aí eu comecei a entender. Só que eu falei assim: Deus, se for para eu ir, o Senhor vai falar, porque eu não vou ir lá por nada. E conforme ele foi falando, ele falou que tinha 7 pessoas lá. Que o Espírito Santo tinha revelado para ele que tinha 7 pessoas para aceitar. E 5 já estavam lá. Já tinha 5 a 4 por aí. Daí ele começou a falar, chegou mais a outra, faltava uma. Ele gritava no microfone, faltava uma pessoa. E ele falou: eu vou contar até 3 para essa pessoa vir, senão eu vou parar por aqui. Não vou insistir mais. E ele começou a contar 1, e o Espírito Santo começou a incomodar no meu coração: é você. Eu falei: eu não. Vou não. Falei: eu não vou. O Espírito Santo falou de novo: é você, você vai? Eu falei: eu não vou. Eu firmei meus pés no chão como se eu tivesse colado. Eu falei: daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira, eu não vou. E ele contou 2, o Espírito Santo falou: vai. Eu falei: eu não vou. O Espírito Santo falou: vai de novo. Eu falei: não vou. E ele falou que ia contar até 3. No que ele contou até 3, quando ele terminou de contar até 3, eu já estava lá na frente, chorando, sendo abraçada por todo mundo. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu não sabia nem como que eu fui, porque eu sei que eu firmei os meus pés no chão para eu não ir. E quando eu vi, eu já estava lá. No final que ele contou 3, quando ele puxou o 3, no final do 3 eu estava lá. E eu não andei, não foi eu que andei. Eu não fui lá. Ele me levou lá. E a partir desse dia, eu comecei a entender, eu comecei a ser limpa de dentro para fora. E Jesus começou a tirar tudo aquilo que estava ainda preso aqui, que ainda era coisa do passado. E a primeira coisa que eu pedi para Deus nesse dia foi: se isso aqui foi obra sua, me mostra que não é impossível vencer aquilo lá que eu tentei durante tantos anos. Me mostra que todas as formas que eu tentei, que para mim não foi possível, que a sua forma de tentar, a sua única forma de tentar vai ser possível, que eu vou conseguir sair. Porque o meu desejo era sair. Eu me sentia suja, eu me sentia incomodada, eu não conseguia nem conversar com ninguém, eu ficava sem comer. Alguém vinha me dirigir uma palavra, vinha conversar comigo, eu já agia com ignorância, impulso. E eu sentia que cada vez que eu fazia isso, eu afastava o Espírito Santo de mim. E conforme o tempo foi passando, eu fui me enquadrando na Deus e Amor, fui tirando.
No primeiro culto que eu fui da Deus e Amor, depois desse evento que eu aceitei, eu já fui sem brinco, eu já fui sem terço, eu já fui sem crucifixo, já comecei de fato parar de usar calça, porque a calça eu usava ainda quando eu cheguei aqui. E nisso que eu fui percebendo, eu fui tendo uma alegria que eu nunca senti na minha vida, parecia ser uma alegria que eu desejava há muito tempo. Conseguia ver o meu coração e minha alma alegres de verdade. E durante todo esse processo de conversão, eu fui me conhecendo mais, eu fui conhecendo mais a Ele. Eu fui percebendo que tudo aquilo que eu aprendi no passado, de 100% que eu aprendi lá, 2% iria me servir aqui. Porque se aquilo lá não tivesse acontecido, se eu não tivesse ganhado uma Bíblia, se eu não tivesse começado a estudar o Evangelho, isso aqui eu ia chegar aqui e não ia entender nada também. Então eu acho que Deus ele tem a sua forma de chegar numa pessoa, seja por catolicismo, seja por evangélico. Eu acho que Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, mas que o final sempre é um encontro com Ele. Um encontro real e profundo com Ele, de dentro para fora, que Ele lava a alma e tira toda a mancha. E conforme o tempo foi passando, eu não sentia mais desejo. Eu podia ver assim, ó, pra mim não era mais nada. Passou 1 mês que eu tinha aceitado, 2 meses que eu tinha aceitado, 3 meses que eu tinha aceitado. E eu lembrei, opa, nunca mais eu fiz tal coisa. Opa, calma aí, como que eu consegui? E eu fui vendo que tudo isso era a prática a fundo do evangelho verdadeiro, explicado de maneira real. Eu ia vendo que era companhia que eu não tinha, porque se você ver, a própria Bíblia fala que o homem não se vive sozinho. Eu não sei em qual passagem fala, mas ela relata que não deve viver o homem sozinho. Não é bom que o homem fique sozinho. E durante todo esse tempo, eu fui vendo que aquela casa de vidro que eu me via fora foi quebrada e eu pude de fato abraçar Jesus. No dia em que eu aceitei Ele em Jundiaí, lá na frente, eu me senti não abraçada pelo grupo de jovens, mas eu me senti abraçada por Ele, eu senti que Ele estava me abraçando. Tanto é que quando terminou o momento de emoção que todo mundo estava lá, eu olhei para todo mundo e falei, oxi, o que esse povo tá fazendo aqui? E foi um momento que eu realmente quebrei aqueles vidros que me impediam de abraçar Ele. Eu cheguei, abracei Ele. E para vocês terem uma noção, tudo que eu tô vivendo hoje eu pedi lá atrás. Eu pedi, Deus, me tira daqui, me transforma, me leva para um lugar mais perto do Senhor, que eu possa ir para sua casa sem permissão. Hoje eu tenho acesso à casa de Deus sem ter que pedir, fulano, deixa eu ir na casa de Deus. Quando eu morava lá, eu dividi o quarto com minhas 2 irmãs. Eu não podia orar no meu quarto porque sempre tinha um barulho, sempre tinha alguém incomodando. E ai de mim se fechasse a porta e deixasse elas lá fora. E como que você vai explicar que você vai orar? Eu fui taxada, muitas vezes eu fui chamada, só crescer a freirinha. Porque a freira no catolicismo, só crescer a freirinha. Você quer saber de tudo da Bíblia. Faz mais nada, todo dia essa Bíblia. Meu pai chegou uma vez a falar que eu ia ficar louca de tanto que eu tava lendo a Bíblia. Eu falei, não. De princípio eu não ligava, mas depois começava a bater o peso. Começava, um sentimento de como se você estivesse fazendo algo para Deus, mas ao mesmo tempo rejeitado pela sua família não compreende. E eu não conseguia nem orar, eu orava quando todo mundo estava dormindo. Às vezes eu acordava, ajoelhava no escuro mesmo, sentia muita presença ruim. Levantava, deitava, tentava dormir, não conseguia. E hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho um quarto livre para orar, que eu posso orar na casa de Deus, eu posso ir lá a hora que eu quiser, orar livre, sem ninguém para perguntar nada, sem nenhum impedimento. E é como eu falei no início, eu sinto como se os vidros, a casa de vidro que me impedisse de chegar até Ele, tivessem sido quebradas naquele dia que eu aceitei a Ele. E eu digo pra vocês que eu jamais iria por mim mesmo naquela frente, naquele apelo. Eu jamais iria. Eu sempre falei pra ela, pra menina que me chamou pra morar com ela, eu falei sempre, não vou por mim mesmo. Se ele não me chamar, eu não vou lá.
E eu consigo perceber que não fui eu. Consigo perceber que foi uma transformação vinda do próprio Espírito Santo, que me pegou pela mão, me transformou de dentro para fora, renovou, tirou todo aquele peso de mente. É como se naquele dia a minha mente ela fosse limpa. Sabe como você pega uma vasilha suja, você lava ela, ela fica limpa? Foi assim que eu senti a minha mente e meu coração, que foram transformados. E hoje eu tô aqui para honra e glória do Senhor, congrego na Deus é Amor. Sou muito feliz porque tudo aquilo que um dia foi pedido lá atrás, para mim, que era visto como impossível, eu falava, nunca que eu vou sair daqui. Tinha os meus momentos de chegar, entristecer, falar, nunca que eu vou sair daqui. Quem que sou eu? O que é que Deus vai fazer por mim? Eu tô aqui no pecado. O que é que Ele vai fazer? Eu peço e amanhã eu peco. Peço e amanhã eu peco. E posso dizer para vocês, como eu disse antes, o que era impossível para mim lá se tornou possível para Ele aqui. Então não deixe de acreditar que para Ele nada é impossível. Essa é a palavra que eu mais carrego do Evangelho, que para Ele nada é impossível. Porque lá eu via que tudo aos meus olhos era impossível, tudo. Me libertar daquele pecado era impossível. Sair da casa dos meus pais para mim era impossível. Impossível, impossível mesmo. Eu não me via longe de lá, eu não conseguia ver uma saída. Ter um dia uma liberdade para ir na casa de Deus, orar a hora que eu quisesse, para mim era muito impossível. Eu olhava e falava, nunca. Não tem como isso. É impossível. E Ele me trouxe para cá e Ele mostrou que para Ele é possível. Meu Deus, meus irmãos, muito forte esse testemunho de conversão, para você ver que para Deus não importa a situação, não importa o problema, Deus é quem faz o impossível acontecer. E para Lani não tinha saída, não tinha para onde ir, o que fizesse. Só que Deus, Ele preparou o momento certo, as pessoas certas para fazer a obra que Ele precisava fazer. Trouxe a Lani para cá, para Piracicaba, e foi aqui o momento certo em que Deus começou a gerar aquela sede, aquela vontade de buscar a sua presença. E o mais interessante é que o primeiro dia que a Lani esteve aqui na igreja, eu estava, foi num sábado ainda. Eu lembro desse dia, eu tava fazendo live ainda, sequência de lives depois do culto, todo sábado. E eu lembro desse dia, foi um sábado. Eu também tava no dia da IBD, que teve a escola bíblica, a Lani tava lá, é verdade. Ela tava com o terço, tava com tudo. Só que pra nós, aquilo ali não era nada, porque a gente vive, né, vendo transformações de pessoas, porque o que muda as pessoas não é o que a gente fala, mas sim a forma que a gente trata as pessoas. Elas têm que ver Jesus em nós. Jesus nunca julgou ninguém, mas sim amou. Era assim que Jesus impactava a vida das pessoas, através do seu amor. A mulher samaritana, que tinha 5 maridos, Jesus sabendo disso, ela também era samaritana, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus chegou e começou a conversar com ela, que era algo que ninguém fazia. Jesus demonstrou amor para com aquela mulher. A mulher adúltera também, que todos queriam apedrejar ela. Ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Daí todo mundo foi embora. E Jesus disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse, não sobrou ninguém. Jesus disse, eu também não te acuso. Porque Jesus fala isso. Vai e não peques mais. Isso que é algo muito tremendo. A forma que Jesus nos ama e a forma que Ele trabalha em nós. Então no dia do IBD eu tava, no dia de Jundiaí eu tava também. E no momento que o pregador falou, falta a última pessoa, pra você saber que é você, você já pensou em tirar a sua vida.
Ele passou essa revelação ainda. Daí, todo mundo orando ali, eu tava orando no banco, eu falei, Senhor, toca nessa última pessoa, toca, Senhor, a pessoa se matar, ó Deus, toca nessa vida para que ela venha aí pro teu altar e se entregar a ti, ser transformada. Tava eu, Alan, tava o Biel, tava todo mundo orando. Daí na hora que o pregador começou a contar, 1, 2, daí que era porque a gente vê a Lani indo pra frente. Meu Deus, aquilo foi extraordinário. Todo mundo chorou. Alan chorou, Biel chorou, eu chorei. Porque foi muito forte. A Lani tinha vindo com nós dentro da van. A gente sabia que ela era católica. Que ela ainda não tinha vindo para nossa igreja. Não tinha tido aquele encontro com Jesus. Ninguém pensava que seria aquele dia. Jamais, porque você veio dentro da van. Você acha que você dormiu, não sei. Bem quieta, também chegou, ficou tranquila na igreja. Nunca que a gente ia imaginar que você ia na frente lá aceitar Jesus. E a hora que a gente viu, a gente falou, verdadeiramente, pra Deus. É impossível. Nada é impossível. Só Jesus transforma. Muito tremendo. Eu tava nesse dia e também no batismo eu tava. Eu lembro do dia do batismo. Então, você vai contar agora do batismo. E também já conta do batismo com o Espírito Santo. O momento de receber a presença. Falar em línguas também. Ainda não, né? Mas já recebeu aquele toque e aquela presença de... Então conte aí pra nós o seu batismo e o batismo com o Espírito Santo. Bom, após... Eu me aceitei Jesus dia 19 de fevereiro, 2 semanas depois que eu cheguei aqui. E me batizei no dia 27 de março. 1 mês e alguns dias depois que eu já estava aqui. 2 meses. Não, 1 mês e alguns dias depois que eu já estava aqui. 27 de março. Foi o dia que eu me batizei. E nesse dia eu me questionava dentro de mim se eu estava preparada para ser batizada, se realmente era isso que eu queria. Recebi muita seta do inimigo falando para eu desistir, para eu parar. Recebi até o inimigo até soprou no meu ouvido falando que se eu não achava que depois do meu batismo eu iria ser abandonada por todo aquele povo que me acolheu. Que para ele só importava aquilo ali. Se eu não estava vendo que depois do meu batismo aquilo ali ia acabar. Que o que importava para eles era só mais uma alma, era só eu aceitar e acabou. Eles não iam cuidar, iam largar lá, você só ia batizar e pronto, agora se vira. E isso começou a apertar na minha mente, eu comecei a sentir medo, comecei a me perguntar se fosse verdade ou não, comecei a orar, chorava, questionava. E isso ficou no meu ouvido, até porque eu dei lugar também à voz do inimigo, comecei como se eu alimentasse o que ele tivesse falado, eu fui alimentando com as minhas inseguranças. E chegou o dia do batismo, fui para lá desanimada, me perguntando ainda se era o que eu queria ou não. E na hora de mergulhar nas águas eu me senti segura, mas eu comecei a cantar a música Como Naamã, que era para me levantar de lá limpa, sem segurança, sem nada. Que tudo aquilo que ele tinha começado a trabalhar na minha vida, no momento que eu aceitei, eu queria que ele completasse agora, no momento que eu descisse. E eu pedia isso com uma insegurança no coração. Eu não vou dizer que eu pedi confiante, que ele vai fazer, eu pedia insegura, eu pedia com medo, mas eu pedia. E no momento que eu desci as águas, eu senti de fato que como se ele tivesse me lavado no sangue dele, como se eu não tivesse mergulhado na água. Era como se eu tivesse mergulhado no sangue dele e quando eu me levantasse eu tivesse branca, tivesse limpa. E o dia do meu batismo foi muito... Eu senti uma alegria imensa depois que eu levantei das águas. E nesse mesmo dia do meu batismo, o Espírito Santo começava a falar mais comigo, começava a se aproximar mais e mais. Eu começava a dar mais lugar. E o tempo foi passando, eu fui indo nos cultos, entrei na mocidade, hoje eu sou da mocidade, comecei já a participar, a cantar lá, tentar, de alguma forma,
subir lá, cantar para as pessoas, ainda que eu nem sabia a letra da música, gaguejava, tremia de nervoso, comecei a me enturmar com o pessoal, um povo muito legal. E nisso foi acontecendo. E conforme eu ia nos cultos, conforme eu me enturmava, conforme eu ouvia a palavra, e na primeira semana, assim que eu cheguei aqui, eu ainda peguei uma semana de vigília do pastor Ivan, campanha. Sim. Comecei a ir, antes de eu me batizar, isso. Sim, comecei a ir, comecei a gostar, eu falei, nossa, o negócio aqui é pentecostal mesmo, né? Nossa, eu comecei a desejar e hoje eu sinto falta de uma vigília como aquelas que eu fui, que eu nem era batizada, e hoje eu me imagino vivendo uma vigília batizada. Porque eu sei que agora, depois que você batiza, que você conhece, que você se abre, você recebe o extraordinário dele. Agora é a hora. Vai aprofundar, né? Comecei a sentir a presença. Eu não me recordo qual foi o primeiro culto que eu senti de fato a presença de Deus que me levou lá no céu e voltei. Me levou para um espaço onde eu não sentia mais ninguém na igreja, só eu e a presença. Mas eu confesso que foi extraordinário e que não há felicidade maior no meu coração do que estar na presença dele. Eu não me vejo longe dela, eu não me vejo sem isso tudo aqui que hoje eu tô. Às vezes bate vontade de voltar para trás, bate vontade, bate seta, bate tormento do inimigo, perturbação. Mas aí eu me lembro que lá não era o que eu queria, que se um dia eu pedir para sair de lá, por que eu ia pedir para voltar de novo? Aí eu começo a perceber que isso não é de Deus, que isso é seta, eu começo a repreender e falar, não, ele me trouxe para cá, aqui eu vou ficar. E que se ele me trouxe para cá, ele tem obra para fazer aqui. Ele podia ter me levado para qualquer lugar, já que era alguém que ia me chamar e eu ia aí, podia ter usado outra pessoa, podia ter usado outra cidade, podia ter usado qualquer pessoa. Até um parente meu, ela nem era meu parente, eu só tinha visto ela, contato com ela 2 a 3 vezes no colégio e no retiro. Depois ela veio para São Paulo, nem acompanhei direito a conversão dela, só vi os posts no Instagram, nem estava entendendo também, sempre respeitei, mas não entendia também. Vim entender quando eu cheguei aqui de fato. E eu acho que é isso. Do batismo e o batismo do Espírito Santo. Eu contei. Sim. Tremendo demais, meus irmãos. O que Jesus faz, a obra que ele faz, é maravilhosa, né? Quando a gente é transformado por ele, toma essa decisão de cumprir a justiça, é a melhor decisão que a gente toma na nossa vida. E agora é só se aprofundar. Mergulhar em águas profundas. Porque sempre tem um nível a mais pra gente buscar na presença do Espírito Santo. Nunca a gente vai alcançar o último nível. Só quando a gente chegar no céu aí, não tem mais nível. Ali é o nível. Ali já é o tudo. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai viver o tudo de Deus. Mas enquanto a gente estiver aqui, tem dom para buscar, tem unção, tem poder, tem luta para enfrentar, tem batalha espiritual também. E é assim até o dia da volta de Jesus. Mas tremendo demais esse testemunho, essa conversão, toda essa caminhada, o batismo, tudo. Extremamente, a gente pode dizer que para Deus nada é impossível. E a gente está prosseguindo para o final. Eu gostaria que agora você falasse e desse um incentivo, né? Porque você falou que venceu pornografia, tudo. Desse uma palavra aí para quem quer se libertar. Porque eu creio que tem alguém que está nos assistindo que sofra com isso, mas não tem tido força, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Pelas suas palavras, o que é preciso? Diga aí para quem está nos assistindo agora. Bom, eu começo a dizer que a primeira coisa de tudo é você não tentar com as suas forças. Nunca tente sozinho. Nunca tente dizer, eu vou conseguir. Ainda que você faça uma limpa no seu quarto, no seu aparelho, em tudo que te levasse a isso,
Ainda que você faça toda essa limpa, você não vai conseguir. Você vai acabar caindo sem perceber. Porque vai bater a carência, vai bater a solidão e você vai acabar caindo sem que você perceba. Então, o meu conselho é que você não tente sozinho. O meu conselho é que você busque ajuda com alguém de Deus, que você busque a Deus, que você ore pedindo para que Ele te liberte disso. E que você creia que é possível Ele fazer isso. Que é possível Ele te libertar disso. Que você se abra para Ele, que você confesse que você não consegue. Nem sozinho. E nem com a ajuda do outro você não consegue. Mas que Ele consegue. Que Ele consegue te libertar disso e de tantos outros vícios que aprisionam tantas outras almas. Que Ele consegue. Para Ele é possível. Para nós é impossível. A gente não consegue. A nossa força humana é limitada. Ela não consegue. Mas Ele consegue. Então o meu conselho é que você busque Ele, que você busque a palavra, que você busque a ajuda de alguém que esteja na presença dEle, que saiba, antes de te julgar, te aconselhar e te ajudar a sair disso. Por muitas vezes eu me privei de conversar com alguém por medo do que iriam falar, do que iriam responder para mim. E que antes de eu falar para a pessoa já ia me julgar, já ia dizer, não, pera, não vou nem aconselhar, sai fora. Então meu conselho é que você busque alguém que é de Deus e que saiba te aconselhar. E eu peço também que eu oro também e quero que esse meu testemunho te toque, assim como tantos testemunhos que eu vi, me tocou e me motivou cada vez mais a buscar, a tentar me libertar. E que a vontade de você sair desse ou de outro tipo de vício venha a ser cumprida, que você tenha força suficiente para buscar a ajuda dele. E que você creia que para Ele não é impossível te tirar dessa vida. Que você deseje uma vida melhor, que você deseje uma vida longe disso, que você reconheça que isso não vai te levar a lugar nenhum, que isso só vai te destruir por dentro e que mais tarde o vazio vai ficar cada vez maior e a forma de preencher vai ficar cada vez mais crescida e o remorso vai ficar maior. Você não... O pecado, ele não te deixa feliz. Ele te deixa feliz por um segundo. No próximo segundo você já vai estar com remorso, de tristeza, de ter pecado. Até aquele que conhece só um pouquinho, assim, sabe que é errado. Posso ter feito, bate o remorso na mente. Isso foi errado. Aí bate a tristeza, bate a angústia, começa a doer, você começa a ver que você entristeceu um espírito que habita em você, aquele que conhece, que sabe que tem o Espírito Santo habitando em você, você começa a se entristecer. Então eu peço para que você não desista, prossiga e que saiba que é possível. Se não fosse possível, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Então, que você continue sua caminhada, que você busque ajuda, que você pesquise, estude, mergulhe a fundo no Evangelho e que assim como Jesus venceu todas as tentações no deserto, você também é capaz de vencer as tentações aqui na terra com a ajuda dele. É isso. Meu Deus do céu. Nossa, muito forte. Então você que está sofrendo aí, não consegue se libertar, pega o conselho aqui da jovem Lani e coloca em prática. Como ela disse, como Jesus venceu as tentações, nós também podemos vencer elas aqui. Jesus era homem como nós, só que nele não havia pecado, nele não havia iniquidade, ele era limpo, ele era puro. E como ele venceu as tentações, nós também podemos vencer. Mas eu gostei muito da frase, estou totalmente impactado, porque a frase faz mais sentido dentro de um contexto e de uma história, né? E agora, ouvindo a sua história, a sua conversão, a frase, para Deus nada é impossível, muito marcante. Meu Deus, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo, para Deus nada é impossível. Amém? Deus abençoe você que acompanhou nós até agora, você que esteve aqui. Eu espero que esse testemunho tenha te tocado, tenha estimulado a sua fé, te edificado. Que Deus venha concluir a obra que um dia Ele começou na sua vida. Melanie, agradecimentos finais aos nossos irmãos que estão assistindo agora. Eu agradeço a cada um que nesse momento assiste esse vídeo, esse podcast, esse testemunho, e que
Eu peço até perdão se eu me expressei alguma... Jovem Lane, agora dê os seus agradecimentos finais. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui nesse podcast, dando esse testemunho, falando um pouco da minha trajetória, da minha conversão até aqui. E eu falo para você que não desista, que hoje foi eu contando o meu testemunho de superação, de vencer aquilo que para mim era impossível, e que amanhã eu quero que seja você contando o seu testemunho, que você também venceu, que você continue crendo, que você acredite que aquilo que é impossível para você é possível para Deus, que você busque isso do fundo do seu coração, que hoje é impossível, mas amanhã tudo é possível para Deus. Meu Deus. Então é isso. Deus abençoe pela sua presença aqui. Deus abençoe você que está assistindo nós até este exato momento. Que Deus venha edificar a sua fé e algo muito tremendo. Eu quero você aqui contando o seu testemunho, porque eu creio que através do testemunho da Lani, Deus está falando com você aí. Você será o próximo a contar também o seu testemunho e a sua conversão. Meus irmãos, estamos encerrando por aqui. Compartilhe nas suas redes sociais. Comente aqui: para Deus nada é impossível. Comente aqui abaixo. Dê seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui de oração, de ministração, de podcast, tudo que a gente posta para sua edificação. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Se despede aí dos irmãos. Paz de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.